Estamos de volta e a Justiça está investigando um esquema de lavagem de dinheiro de um partido político em Planaltina de Goiás. A suspeita é de que integrantes do partido estariam usando verbas do fundo eleitoral em viagens caríssimas. Veja na reportagem de Francisco Oliveira e Ana Carolina Mota. Viagens luxuosas. Tudo regado a bebidas caras e hospedagens em hotéis considerados de alto padrão. Aquisições de casas luxuosas. Segundo a Polícia Civil, era dessa forma que Eurípedes de Macedo Júnior, presidente nacional do Partido Republicano da Ordem Social, o PROS, fazia uso de valores que pertenciam ao partido, mas que teriam sido desviados. Nós conseguimos descobrir aqui pelo menos 4 imóveis sobre os quais recai suspeita de ter sido adquirido com recursos oriundos desse esquema, né? O Eurípides Júnior é o presidente nacional do PROS. Ele seria o responsável aí por toda essa engrenagem, né? E receberia os recursos que foram oriundos dessas empresas. Essa engrenagem, citada pelo delegado que acompanha o caso, se resume a um esquema de lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, recursos repassados ao PROS pela União, através do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, foram desviados por meio de empresas de fachada, pertencentes a funcionários do próprio partido. Investigadores descobriram que algumas empresas forneciam notas fiscais para a Fundação da Ordem Social, que é uma empresa mantida pelo PROS e dirigida por pessoas indicadas pelo próprio presidente, Eurípedes Júnior. Só que toda a estrutura dessa suposta organização criminosa só foi descoberta depois que uma das vítimas procurou a polícia. Caio Peixoto dos Santos contou em depoimento que em meados de 2017 foi procurado por Shen Reze Rampa Benício, funcionário do PROS que ofereceu dinheiro para que aceitasse ser sócio de uma empresa chamada Sistemas de Logística Virtual. Além de Caio, dirigentes e funcionários do partido também eram colocados como sócios, só que esses sabiam de todo o esquema. Após aceitar a proposta, Caio disse não ter tido mais contato com os proprietários e só esse ano soube que foi vítima de um golpe. Depois que eu assinei, pronto, não sei de nada mais da empresa. Eu vim saber em 2019 através do Edmilson, que ele me procurou, me informou que meu nome estava envolvido num sistema de lavagem de dinheiro. Quando eu fui na delegacia, eu já tinha eu tinha que ter em mão quase todas as provas que eu não tinha nada a ver, né? A empresa tem sede em Cidade Ocidental, no leste do estado. Após comparecer à delegacia, Caio confirmou, através de extratos bancários, que quase 2 milhões de reais foram movimentados na conta da companhia, que possuía registro bancário em uma agência de Planaltina de Goiás. O homem que alertou Caio sobre todo o esquema foi Edmilson Santana Boa Morte, membro fundador do partido e testemunha principal do processo. O Júnior usou o dinheiro do fundo partidário, quando deveria estar ajudando os deputados, vereadores e prefeitos no Brasil todo, ele usou para si próprio, para algumas pessoas da família dele, comprando casas, comprando carro, viajando, ostentando as viagens para a família dele, para ele nos Estados Unidos. Após relatar tudo o que sabe sobre o suposto esquema, Edmilson diz ter sido vítima de ameaças e filmou o momento em que um aparelho de escuta foi encontrado dentro do carro em que ele usava. Isso enquanto trabalhava para o partido. Eu já vinha sofrendo ameaças, as pessoas ligam no meu celular falando que eu estou com os dias contados. Como eu sou auditor do Estado, trabalho à noite, eu rodo o Distrito Federal todo. Claro que eu tenho medo, porque no dia 20 de novembro eu fui agredido. Claro que foi uma coincidência, eu não posso ser leviano e dizer que foi alguém deles. Mas eu quase morri, o cara quebrou uma madeira na minha cabeça, entendeu? Eu não tive ajuda de ninguém. Outra empresa criada para os desvios dos recursos foi a Planalto Marketing Serviços. A companhia teve inicialmente como sócios Arnaldo Dias da Costa e Wanderson da Silva Lopes, mas era Eurípedes Júnior que dava as coordenadas. Ambos são membros da direção municipal do partido em Planaltina. A empresa recebeu do PROS mais de 2 milhões de reais e depois teve seu endereço também alterado para a Cidade Ocidental. Seu atual sócio seria Reginaldo Moreira da Silva, que não faz ideia de como seu nome foi parar entre os donos. Eu estava até brincando baralho com meus familiares. Aí ele chegou com a intimação lá. Ele falou para se comparecer amanhã na delegacia. Nem de empresa eu conheço. Não tem nada no meu nome que eu assinei, não.
As investigações apontaram ainda que depois de todo o esquema, as duas empresas tiveram as razões sociais alteradas. A Sistema Logística Virtual se tornou o Salão da Beth. Já a Planalto Marketing e Serviços se chama Sapataria Gomes. As duas permanecem com endereços aqui em Cidade Ocidental. Dos endereços indicados, ninguém quis gravar entrevista, mas os moradores contaram que nunca souberam desse esquema. Mas vocês nem conhecem, nunca nem ouviram falar. Nunca nem ouviram falar. O Partido Republicano da Ordem Social disse que não vai comentar o caso, pois está em período de férias. Além de Eurípedes Júnior, outras 9 pessoas, entre dirigentes, funcionários e assessores do partido, foram indiciadas e serão investigadas pelos crimes. Esse inquérito já foi encaminhado para a Justiça Federal. Então agora a gente depende do Ministério Público e do juízo. Caso o Ministério Público entenda, que há necessidade de novas oitivas, a gente vai fazer. Vamos às respostas? O advogado do PROS nos procurou e disse em nota que o delegado de polícia de Planaltina de Goiás promoveu indevidamente as investigações e que foram os advogados do PROS que requereram que essa investigação fosse remetida à Polícia Federal e que foi protocolada uma representação contra o referido delegado na Corregedoria da Polícia Civil do Estado de Goiás. Já o acusador, Edmilson Santana da Boa Morte, apresenta essas denúncias infundadas após uma série de tentativas infrutíferas de obter cargos para ele e sua esposa junto ao PROS. Sobre as empresas mencionadas, o PROS afirma que elas prestaram legalmente e comprovadamente serviços para todo o partido. Com relação ao que foi feito do CNPJ, se dado baixa ou não, se a razão social teve ou não a nomenclatura alterada ou troca de responsáveis, não compete ao PROS a responsabilidade. O tal Caio nunca foi responsável por qualquer uma das empresas enquanto prestaram serviços para o partido. Quanto às contratações e compras feitas pelo PROS e suas instituições vinculadas, é importante afirmar que todas passaram por rigoroso processo de análise, principalmente orçamentária, para serem efetivadas. A tentativa de vincular a fundação ligada ao partido a supostos, entre aspas, malfeitos, com a citação de um gasto de cerca de R$2.000 em serviços comprovadamente prestados e plenamente dentro do preço de mercado, é rasteira. Já sobre as viagens citadas na reportagem, cabe destacar que não apresentam qualquer relação com recursos públicos, tratam-se de atividades privadas que podem ser tranquilamente comprovadas. Por fim, cabe afirmar que o PROS tem sofrido um processo de desgaste de imagem, fruto de denúncias de pessoas que mal tentaram ser feitos, não aceitos, junto à administração do partido. A instituição está à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários. O partido confia na justiça e respeita o jornalismo sério. Então, essa foi a resposta do PROS. Mudando de assunto, a Justiça suspendeu nesta quinta-feira a votação da proposta da reforma da Previdência na Assembleia Legislativa. O pedido foi feito por um dos deputados de oposição ao governo, que alega que os prazos para a votação do projeto estão sendo atropelados. Outra vez, servidores do Estado foram manifestar contra os projetos em votação que mexem nos direitos dos funcionários públicos. Representantes de sindicatos da Polícia Civil e de entidades do Judiciário conseguiram fechar 2 acordos com o líder do governo. Um para tirar os funcionários do Tribunal de Justiça, Ministério Público e da Assembleia Legislativa do novo Estatuto do Servidor. E outro para suspender a aplicação das novas regras de aposentadoria para a Polícia Civil, até que o Congresso Nacional vote um projeto de lei complementar para estas categorias. Em um dos corredores da Assembleia, teve bate-boca entre um oficial de justiça e seguranças. Sem gravata? Sem gravata? Para cumprir a ordem judicial, precisa de gravata? Sim, senhor. Estou com a ordem judicial. Tira a gravata. Tira a gravata, senhor. O regimento interno proíbe a entrada no plenário de homens sem terno e gravata. Mas logo alguém emprestou a peça que faltava.
O documento nas mãos do oficial era uma liminar impedindo a votação da PEC da Previdência. O deputado Cláudio Meirelles se encarregou de dar a notícia. O projeto de emenda condicional da Previdência, por ordem judicial, em uma ação por mim proposta, está novamente suspensa a votação. Cláudio comemorou porque foi ele quem entrou com o pedido de liminar para derrubar a votação. O juiz Avenir Passo de Oliveira determinou a suspensão da PEC da Previdência até a adequação ao prazo previsto no regimento dos direitos dos funcionários públicos, como a licença-prêmio e o quinquênio, reajuste no salário que o servidor recebe a cada 5 anos. A votação foi sob gritos e vaias dos servidores. É com absoluta tristeza que nós vamos encerrar esse ano letivo. Alguns manifestantes que estavam de fora tentaram invadir o plenário, que estava com as portas trancadas. Uma nova sessão extraordinária foi convocada para esta sexta, para terminar de votar os projetos, inclusive a PEC, se o governo conseguir derrubar a liminar. E depois de toda essa discussão na Assembleia Legislativa, teve mais reviravolta. É que no fim da noite de ontem, o Supremo Tribunal Federal derrubou a liminar que suspendia a votação da reforma da Previdência. E antes mesmo do dia amanhecer, todos os deputados já estavam convocados para uma sessão às 9 horas da manhã de hoje, para poder votar aí a reforma da Previdência aqui no estado. Claro que nossas equipes vão continuar acompanhando essa votação polêmica. Mudando de assunto, e mais uma dor de cabeça para quem tem carro e precisa estacionar na rua. Se não bastasse os roubos de estepes e pneus, agora tem quadrilha roubando, sabe o quê? Acreditem se quiser. Os airbags, aquelas bolsas de segurança que protegem os ocupantes em caso de colisão. Olhando assim, parece até um motorista com problemas no motor do carro ou no radiador, quem sabe? Não, nada disso. Esse é um ladrão e acredite, ele está furtando a bateria desse veículo. Para levantar o capô, olha ele aí momentos antes jogando uma pedra no vidro. E repare na força que ele faz para arrancar o equipamento. Em questão de segundos, o bandido termina o serviço e fecha o capô. Vai embora assim, tranquilão. O crime foi na QNN 33 de Ceilândia. Agora, uma nova modalidade é o furto de airbag. Esse equipamento de segurança na forma de bolsas infláveis que protege os ocupantes do veículo em casos de acidente. Olha como ficou esse carro. O furto foi na 606 Sul no último dia 30. A Mayla é a dona do veículo e levou um susto. Quando eu entrei e vi, tinha um buraco no painel e um buraco no volante e eles tinham levado apenas os airbags. Na hora eu até me procurei, porque tinha outras coisas de valor no carro, mas eles só estão levando esses itens mesmo. Na QSD 21 de Taguatinga, os bandidos chegam no carro e vão direto nas rodas traseiras do veículo estacionado. Em poucos minutos, os ladrões conseguem furtar as rodas. Esse é o carro que teve as 2 rodas levadas. O dono é o Jonathan e até já trocou as rodas, mas estava me contando aqui que o prejuízo foi grande, né? Com certeza, foi um prejuízo grande, ficou em torno de R$1.000 para trocar as 2 rodas, né? E a gente fica com a sensação de impunidade. Segundo a delegada de combate a crimes contra o patrimônio, muitos furtos são de encomenda de autopeças. É o caso do airbag, que só funciona no modelo de fábrica e não aceita adaptações em qualquer veículo. Como são peças aí que demandam maior segurança do usuário, essas peças elas não podem ser comercializadas. O comprador ele pode responder, não especificamente por estar comprando essas peças, mas por comprar mercadorias que visualmente estejam com preços abaixo do mercado e assim indicam que não tem uma procedência lícita, que são oriundas mesmo de roubo ou furto. Até parece brincadeira, né? E amanhã você continua muito bem informado aqui na TV Anhanguera com Bom Dia Sábado. A Terciane Fernandes tem os destaques. Oi, moçada! No Bom Dia Sábado você vai ver um ensaio fotográfico que bombou na internet. Eu tô falando, gente, de uma garotinha lá de Rio Verde que tem 4 aninhos de idade que se inspirou na Miss Universo. Aqui no estúdio, personagem do desenho Toy Story. E tem dicas de Natal, gente, de uma ceia maravilhosa, deliciosa, econômica para a família toda. Eu tô falando daquele filezinho de frango
com molho 4 queijos. Pensa num trem gostoso? E olha, tem dicas ainda para você montar aquela mesa estilosa. Usar o que você tem em casa para poder levantar, descer, subir um prato, amarrar os talheres. É um charme para que a noite fique muito mais bonita, né? É claro, gente. Isso você vai ver só no Bom Dia Sábado, a partir das 8 horas da manhã. Vamos para as nossas participações mais uma vez? Olha só, essa foto aí é da Ana Caroline da Etapa B, em Valparaíso. Ela disse que está todos os dias com a gente assistindo a nossa programação. Muito obrigada pela sua participação, viu? Já a Cecília Sávila, do bairro Cidade Jardim, também em Valparaíso, disse a mesma coisa, que todos os dias está ligada aqui na TV Anhanguera. A Isadora Ayla, do Parque Estrela d'Alva 5, em Lusiânia, também disse que está sempre atenta à nossa programação aqui e que não perde uma edição do jornal e que gosta muito da Camila. Então, sente aí também o abraço da Camila e de toda a nossa equipe, viu? Intervalo comercial e o Jornal Anhanguera vai para um intervalo, mas volta daqui a pouquinho. E a Camila Castro vai trazer todos os detalhes da nossa previsão do tempo. E hoje é dia de programão aqui no Jornal Anhanguera. A Ana Caroline Mota vai trazer todas as dicas de divertimento para o fim de semana. E o cantor Emerson Violeiro vai cantar ao vivo aqui com a gente. Não sai daí não, que a gente volta daqui a pouco.